Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso assunto de potenciação com números naturais. É a segunda parte desse conteúdo. Nós vamos trabalhar aqui hoje vendo as propriedades da potenciação. Tá? Então são quatro propriedades importantes que nós vamos ver aqui. Veja só, a primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Então, essa propriedade me diz o seguinte: se eu tenho duas potências com a mesma base e eu estou multiplicando essas potências, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Você vai fazer isso quando você multiplica potências com a mesma base. Não é quando a gente vai somar potências com a mesma base, não. É quando a gente vai multiplicar potências de mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 5. Note que aqui nós temos a mesma base para as duas potências. Vou repetir a base 2 e vou fazer a soma dos expoentes. 3 mais 5 vai dar 8. Então, esse aqui seria o resultado da nossa operação. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 7 e multiplico por 3 elevado a 8. As bases são as mesmas. Então, eu vou repetir e vou somar os expoentes. 7 mais 8 vai dar 15. Beleza? Então, essa daqui é a nossa primeira propriedade, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Cuidado, não pense que essa propriedade ela vai valer, por exemplo, para a soma de potências com a mesma base, tá? Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, 4 elevado a 7 mais 4 elevado a 5, pelo amor de Deus, né? Não vá pensar que isso daqui vai ser 4 elevado a 7 mais 5, 12, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom? Não vale para adição de potências. É para a multiplicação de potências. E nesse caso tem que ter obrigatoriamente a mesma base. Tudo bem? Então, cuidado com isso aqui, ó. Não pense que você pode pegar duas potências de mesma base, somar e juntar em uma potência só. Não faça isso, tá bom? Propriedade 2. Divisão de potências de mesma base. Como é que funciona aqui, ó? Veja só. Vamos supor que a minha base ela é diferente de zero. Então, o que é que vai acontecer? A divisão de potências de mesma base. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. É o expoente da potência de cima menos o expoente da potência de baixo. Por exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 5. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a base 3 e vou fazer 9 menos 5. 9 menos 5 que vai ser 4. Então, o resultado vai ser 3 elevado a 4. Beleza? Se eu tiver agora 12 elevado a 21 dividido por 12 elevado a 4. Repete a base 12 e vou fazer, nesse caso, 21 menos 4. Vai ficar 12 elevado a 21 menos 4. 20, 19, 18, 17. 12 elevado a 17. Pronto. Então, esse aqui é o nosso resultado. Beleza? Então, quando você vai dividir potências de mesma base, repete a base e faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Beleza? Continuemos. Propriedade 3. Potência de uma potência. Imagine que você aqui, ó, vai ter uma potência. Essa potência ela é base de uma outra potência. Por isso que eu coloquei os parênteses.
Nesses casos, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, essa propriedade aqui, nós vamos utilizar muito ela, tá? Essa e as duas anteriores. Nós vamos utilizar bastante nas questões de potenciação. Então, veja só. Imagine o seguinte, eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4. Note que eu tenho uma potência 2 elevado a 3 e eu tenho uma outra potência, que o expoente é 4, e a base é 2 elevado a 3. E aí, usando a propriedade, vai ficar. Vou repetir a base 2 e vou fazer 3 vezes 4, que vai ficar 2 elevado a 12. Vai ficar esse resultado aqui. Se eu tiver agora, por exemplo, 3 elevado a 5 elevado a 2 elevado a 3. Então, eu tenho uma potência, 3 elevado a 5, outra potência com expoente 2, cuja base é 3 elevado a 5. Eu ainda tenho uma outra potência cujo expoente é 3 e a base é 3 elevado a 5 elevado a 2. Então, eu vou repetir a base 3 e vou multiplicar aqui 5 por 2 por 3. Vai ficar 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 3, 30. Então, vai ficar 3 elevado a 30. Fácil, né? Então não tem nenhuma dificuldade para você utilizar aí essa propriedade. Mas aí é importante salientar que é necessário para usar essa propriedade que nós tenhamos os parênteses ou chaves ou colchetes, porque quando não tiver, vocês vão encontrar uma coisa diferente. Vejam só aqui a observação. Vale salientar que para usarmos essa propriedade é obrigatório haver parênteses, colchetes ou chaves separando os expoentes. Do contrário, o expoente será base de outro expoente, como vemos abaixo. Então, por exemplo, se eu escrevo 5 elevado a 2 elevado a 3 sem os parênteses, significa que a base dessa potência com o expoente 3 não é 5 ao quadrado, e sim apenas o 2. Por isso que eu vou fazer aqui 2 elevado a 3, que vai ser o quê? 8. E aí vai ser igual a 5 elevado a 8. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então o que é que vai acontecer? Se não tiver, nesse caso, os parênteses, eu não posso utilizar essa propriedade. Agora, se eu pegasse isso aí e colocasse os parênteses, aí ficaria o quê? 5 elevado a 6, perceba. Aí eu iria multiplicar os expoentes. Por quê? Porque a potência com expoente 3, a base é 5 elevado a 2. Mas em cima, como eu não tenho os parênteses, então a base do 3 só vai ser o 2. Um outro exemplo, se eu colocasse assim, vamos supor, eu colocasse 3 elevado a 2 elevado a 4. Se eu coloco assim, note que a base do 4 não é 3 ao quadrado. A base do 4 vai ser apenas o 2. Ou seja, desculpem, pessoal. Então a base vai ser o quê? Repete a base 3 e vou fazer 12 elevado a 4, que é 16. Pronto. Então ficaria assim. Então a base do 4, nesse caso, não é 3 ao quadrado, e sim apenas o 2. Se fosse 3 ao quadrado, teria que colocar obrigatoriamente os parênteses aí. Tudo bem? Então fiquem atentos aqui a essa observação, porque isso é uma pegadinha que cai muito em questão. Propriedade 4. Potência de um produto e potência de um quociente. O que é que vai acontecer? Vejam só. Olha, se eu tiver, por exemplo, um produto de 2 ou mais fatores, esse produto estiver sendo elevado a um expoente n, eu posso separar esse produto em um produto de várias potências com o mesmo expoente, assim. Ou seja, a potência de um produto é o produto das potências. Aqui, ó. Mas, claro, vale salientar quando for o mesmo expoente. Tá bom? Tem que ter essa observação aí. Então, a potência do produto é o produto das potências quando é o mesmo expoente. Isso também vale para divisão. Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho um número C, divido pelo número D, isso é elevado ao expoente n. É a mesma coisa que C elevado a n dividido por D elevado a n. Nesse caso aqui,
com D sendo diferente de zero. Ou seja, essa propriedade ela vale tanto para o produto como vale para o quociente, tá? Então vamos ver na prática como é que a gente pode utilizar isso daqui com alguns exemplos. Imagine o seguinte, ó, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4. Eu tenho uma potência de um produto. Então, isso aqui vai ser igual ao produto das potências. Vai ser 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Então, meio que posso distribuir esse expoente 4 para cada um dos fatores. Se eu tenho, por exemplo, 5 vezes 2 vezes 3 elevado a 6, isso vai ser a mesma coisa que 5 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 6. E quando for quociente, a mesma coisa. Então, se eu tiver, por exemplo, 8 terços elevado ao quadrado, né? 8 terços é 8 dividido por 3. Isso vai ser simplesmente 8 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então, é assim que nós utilizamos essa propriedade aqui. É uma propriedade bastante interessante. Beleza? Então, não esqueçam dessas 4 propriedades, elas são fundamentais. Mas aí, até uma observação, ó. Essa última propriedade, ela só vale para produto e quociente. Ela não vale nunca para adição e subtração. Então, se eu tiver, por exemplo, a soma de dois números elevada a um expoente, não vá querer inventar de usar essa propriedade. Por exemplo, se eu tiver assim, 5 mais 3 elevado a 4. Não pense que é fazer 5 elevado a 4 e 3 elevado a 4 e somar. Pelo amor de Deus, isso aqui está incorreto. De forma similar, se eu tenho, por exemplo, 5 menos 2, por exemplo, elevado a 6, isso aqui não vai ser 5 elevado a 6 menos 2 elevado a 6, tá? Então é diferente também. Então, muito cuidado, que essa última propriedade ela só vai valer para adição ou ela só vai valer para multiplicação e divisão. Ela não vale para adição e subtração. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, é isso, pessoal. Então, na aula de hoje, nós ficamos de trabalhar apenas as propriedades, as 4 propriedades da potenciação. Na próxima aula vai ser uma aula de exercícios, onde nós vamos trabalhar com algumas questões envolvendo a potenciação, simplificação de expressões e algumas questões de provas. Beleza? Se você gostou dessa aula aí, deixe o seu comentário, o seu elogio, sua crítica. E não esqueça de visitar o meu site oficial, tá? O www.professorlaurosantos.com. Nos encontramos na próxima aula com uma aula de exercícios para poder fixar todo o conteúdo. Beleza, pessoal? Até a próxima.